Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a CPI da Covid ouve hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, sobre o colapso na saúde do estado e a crise do oxigênio. Este é o primeiro depoimento direcionado às ações de estados e municípios na pandemia com o uso das verbas federais. Campelo foi secretário da Saúde do Amazonas até o último dia 7. Ele pediu exoneração após ser preso pela Polícia Federal no dia 2, na Operação Sangria, que investiga se houve fraudes em contratos na construção do Hospital Newton Lins. Campelo afirmou que fizeram tudo o que estava ao alcance do Estado. Nós fizemos tudo o que era possível fazer com os recursos que tínhamos, né? Nós ampliamos leitos, nós contratamos profissionais, nós adquirimos os insumos necessários, fizemos todos os esforços necessários para dotar a rede da necessidade de atendimento à pandemia. Nós temos historicamente no Amazonas uma rede 85% SUS dependente, onde apenas 82% é custeado por recursos estaduais e apenas 18% com recursos federais. O ex-secretário falou sobre as irregularidades apontadas na Operação Sangria, que investiga o favorecimento de empresários em contratos do hospital de campanha. Fraude na dispensa de licitação para a contratação do Newton Lins, que não foi dispensa, foi uma requisição administrativa e não foi pago. Fraude na licitação, em dispensa de licitações para as empresas, como eu falei, de lavanderia, radiologia e conservação e limpeza, que não foram contratadas, não prestaram serviço e não foram pagas. Foram feitas requisições também, que também não foram pagas ainda, e também na inadequação do hospital, que restou provado que ele é adequado, tanto que atendeu, nessa segunda alça epidêmica, mais de 600 pacientes. E nos destaques internacionais, a cientista chinesa que está no centro das teorias de que a pandemia do coronavírus teve origem em um vazamento de seu laboratório na cidade de Wuhan, negou que sua instituição seja a culpada pelo desastre sanitário. Em uma declaração em comum ao New York Times, a doutora Shi Zhengli se perguntou de que forma vai oferecer provas de algo que não há prova e acrescentou que não se sabe como o mundo chegou a isso, despejando sujeira constantemente em uma cientista inocente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mês passado ordenou que as agências de inteligência investigassem a origem da pandemia, incluindo a teoria do vazamento do laboratório. Essa hipótese havia sido levantada anteriormente durante o surto global, inclusive pelo antecessor de Biden, Donald Trump, mas foi amplamente rejeitada e considerada uma teoria da conspiração. Mas, recentemente, a hipótese ganhou força, alimentada por relatos de que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan adoeceram em 2019 depois de visitar uma caverna de morcegos na província chinesa de Yunnan. Xi é especialista em coronavírus de morcego e alguns cientistas dizem que ela pode ter conduzido os chamados experimentos de ganho de função, nos quais os cientistas aumentam a força de um vírus para estudar melhor seus efeitos sobre os hospedeiros. De acordo com o New York Times, em 2017, Xi e seus colegas de laboratório de Wuhan publicaram um relatório sobre um experimento no qual criaram novos coronavírus de morcegos híbridos ao misturar e combinar partes de vários existentes, incluindo pelo menos um que era quase transmissível para humanos, para estudar sua capacidade de infectar e se replicar em células humanas. Xi disse que seus experimentos não buscam tornar o vírus mais perigoso, mas sim entender como ele pode se espalhar entre as espécies.
E ainda falando sobre coronavírus, considerado item de primeira necessidade no início da pandemia, o álcool em gel já não tem sido mais tão procurado pela população. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias mostra que a venda do produto caiu quase 60% nesse ano. As prateleiras estão repletas do produto. São diversas marcas e preços variados. A oferta é grande, mas a procura já não é mais a mesma. O álcool em gel, que chegou a ficar em falta nessa farmácia de São Paulo, agora está sobrando. Hoje em dia a procura é muito mais para manutenção do que propriamente para estoque, como era um ano atrás, quando iniciou a pandemia, né? Nós chegamos ao ponto de não ter o produto, de acabar, de zerar, justamente porque as pessoas compravam com muita velocidade, em quantidade, né? Isso acabou deixando a gente ao ponto de zerar o álcool, né? A procura por álcool em gel caiu em todo o país em 2021, como mostra uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias. Em março, o volume de vendas do produto caiu quase pela metade no Brasil. Em abril, a queda foi ainda maior, quase 60%. E os estados do Sudeste são os que apresentam o maior desinteresse. A diminuição na procura chega a 64,3%. Eu utilizo mais quando estou fora de casa, no transporte público, né? E em casa a gente teve o hábito mais de lavar as mãos, o que a gente não tinha antes, né? Realmente eu dei uma diminuída, porque no começo a gente, sei lá, aquela coisa, né? Passa álcool. Acho que a gente acabou dando uma relaxada assim. Está mais racional, a gente lava mais a mão, porque também o álcool gel resseca muito a mão. Então a gente está usando bem menos e assim tendo mais cuidado, né? Mas bem menos, porque antes era um desespero total, né? Era toda hora álcool gel, respirou, já passava álcool gel. Hoje não é mais consciente. Situação bem diferente do ano passado, quando a procura por álcool em gel chegou a causar tumultos. E até confusão. Esse outro vídeo mostra a ira de alguns consumidores contra um casal que tentava comprar 40 engradados do produto. Alguns golpistas tentaram até falsificar o álcool em gel para conseguir lucro e foram flagrados. Vocês têm licença na Anvisa para fazer isso aí? Certo. Enchendo frasquinho de álcool gel, a autorização da Anvisa tá certo, o alvará tá certo. É isso aí, ó, que as pessoas costumam comprar dentro dos trens. Essa queda na procura pelo produto coincide com o aumento da vacinação. Segundo especialistas, a imunização causou euforia em muita gente e uma falsa sensação de segurança. Mas eles fazem um alerta. É preciso que esse cuidado com a higienização seja cada vez mais assimilado ao dia a dia das pessoas e continue pelo resto da vida. Nós precisamos ter em torno de 70% da população vacinada, né? A vacina, ela evita a doença grave, mas ela não evita a transmissão da doença. Precisa manter as mesmas medidas para esse percentual da população que ainda não foi vacinado continuar se protegendo, né? Então, enquanto a gente não tiver esses 70% da população vacinada, as medidas ainda são necessárias e não se deve relaxar. O exemplo vem da dona Dorinda. Aos 84 anos, ela já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas diz que não abre mão do álcool em gel, pela segurança dela e das outras pessoas. É importante, sim, porque nós não podemos pensar só em nós temos de pensar uns nos outros, porque somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, então não podemos pensar só em nós, temos de pensar em todos nós. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.